Olá, eu sou Ricardo Oliveira, jornalista e escritor, e hoje eu vou falar com vocês sobre como que uma playlist pode transformar totalmente a sua relação com uma obra de ficção. Eu sou escritor de Verdigais, que é o meu primeiro romance, uma distopia pós-apocalíptica que se passa na minha cidade, João Pessoa, Paraíba, que conta a história de um arquiteto que mora num condomínio fechado, desses condomínios de luxo, de casas, e num certo domingo à tarde ele se vê como o único sobrevivente de um ataque de gás tóxico, um ataque de gás tóxico verde, e que faz com que ele veja a sua vida completamente transformada por ser o único sobrevivente. No entanto, ele toma uma decisão extremamente curiosa, que é a de permanecer no condomínio, enterrando os corpos, ajeitando as casas, revitalizando os jardins, limpando as ruas e tentando de alguma forma descobrir que lugar novo é esse que ele está, mesmo que seja o lugar onde ele sempre viveu. Verdigais está disponível hoje no Kindle e também em, talvez quando você esteja vendo esse vídeo, não tantas mais cópias impressas, porque ele já está se esgotando essa edição que saiu em dezembro de 2023. Nesse vídeo eu quero falar um pouco para vocês sobre o processo criativo ao redor da trilha sonora do livro. E chamar de trilha sonora do livro já é um ponto curioso, né? Porque geralmente a gente usa essa expressão relacionada a filmes, ou talvez no máximo a podcasts narrativos, né? Podcasts que têm uma pegada mais narrativa, tipo alguns que a gente já ouve hoje em dia com mais frequência. E o que acontece com o Verdigais é que a playlist dele não é necessariamente isso, não é necessariamente uma trilha sonora, mas ele tem várias músicas que são como a trilha sonora do livro, da história. E aí eu quero explicar para vocês, a gente vai dividir isso em duas partes. Primeiro eu vou falar de algumas músicas que são chave em relação à história em si, né? Sobre como que essas músicas elas têm a ver com não a história em si no sentido da narrativa do que está acontecendo, aquelas cenas em si, o que a gente vê o personagem fazendo, mas o conceito da história em si. De certa forma, são músicas que representam as emoções do personagem ou as emoções que eu, como autor, queria transmitir através da obra. E aí é preciso dizer de cara aqui, fazer esse pequeno disclaimer de não é muito comum a gente ver os autores fazendo esse tipo de processo de vir aqui e abertamente falar sobre as suas escolhas criativas ao redor de certas coisas, porque parece uma tentativa de tentar influenciar a leitura da obra, mas não é exatamente o caso. Aqui eu quero falar menos sobre interpretações e mais sobre os meus sentimentos enquanto estava pensando sobre essas coisas, sobre essas escolhas, e também para tomar uma certa liberdade de fazer sobre a literatura aquilo que geralmente não se faz, que é algo que eu gosto muito de ver no cinema, que são os extras, né? Quando a gente vê um filme produzido e a gente compra, por exemplo, a edição dele em Blu-ray, em DVD, ou mesmo hoje em dia na Netflix tem alguns making-offs também, a gente gosta de ver como foi a relação dos seus criadores com aquele produto final que a gente acabou de assistir. Então, esse é um pouco um complemento, e é por isso que eu chamo de No Rastro do Verdigais, porque são os extras da obra, e aqui dessa vez extras em que eu estou interpretando um pouco do que eu gostaria de saber a mais sobre esses detalhes se eu estivesse lendo esse livro, no final das contas, porque talvez seja um pouco utópico pensar isso, mas a gente escreve o livro para a gente mesmo, a gente escreve o livro que a gente gostaria de ler. Então Verdigais é um livro que eu gostaria de ler, ele está do jeito que eu gostaria de ler. Talvez hoje, vendo ele já com alguma distância, não escolhesse uma coisa ou outra, mas é assim que está, é assim que foi. E para começar, olha, mostrando aqui para vocês o livro, é extremamente importante começar pelo começo, que é exatamente as epígrafes. Para quem não sabe, epígrafe é o nome que a gente dá para essas frases que a gente tem logo no começo do livro. A gente tem aqui frases que o autor costuma selecionar e que representam esses sentimentos que ele gostaria que o leitor talvez tivesse antes de começar a ler a obra, ou sentimentos que ele gostaria que o leitor entendesse sobre o personagem antes de começar a entender a obra, ou de ler a obra, ou simplesmente uma marcação importante do autor em relação
ao contexto onde está se vivendo, ou a emoção que ele estava sentindo quando escreveu, e vários contextos diferentes. E aqui a gente tem duas músicas que já estão citadas logo aqui, e eu quero ler esses dois versos para vocês. Esses dois trechos, né, esses versos para vocês. A primeira é de uma música chamada Fases, de Tim Bernardes, que é um compositor brasileiro contemporâneo, conhecido como vocalista da banda O Terno, mas que tem uma carreira solo, e essa música é do seu segundo disco solo. Destruí meu velho eu para mim, enterrei Deus no quintal, no jardim, matei minha mãe, meu pai, me perdoei, seguimos todos vivos. Ok, e a segunda música, antes de eu falar um pouco sobre essa música especificamente, é uma música chamada We Found Each Other in the Dark, do projeto /grupo /cantor City and Color. Vamos ouvir também um trechinho aqui. I heard the church bells from afar, but we found each other in the dark. And when the smoke does finally pass, we will rise above all the air. But we're gonna live, we're gonna live, we're gonna live. E ambas as músicas falam desse processo de perda, de mudança, de transformação, mas com temas um pouquinho diferentes, né? A música do Tim Bernardes, a Fases, fala um pouco mais sobre esse processo de mudança para a vida adulta, né? O amadurecimento, e especificamente a escolha desses versos tem a ver com o fato de que o eu lírico aí da canção está dizendo enterrei Deus no quintal, no jardim. Para quem já leu a obra sabe que isso é um símbolo extremamente importante, a ideia de enterrar corpos, e especificamente enterrar no jardim é uma coisa bastante presente no texto, mais de uma vez na história como um todo. Então essa foi uma música que apareceu depois de eu já ter escrito a maior parte do livro, é um epígrafe que apareceu mais ou menos quando o disco foi lançado, que eu acho que é um disco de 2022, né? E que fez com que eu tivesse aquele momento de epifania, de dizer assim, caramba, esses versos aqui explicam muito do sentimento de Verdigais. E aí, nesse caso, duplamente, tanto do personagem como o meu escrevendo a obra. E aí vou deixar para vocês que lerem a obra para encontrarem mais relações aí entre o que está na epígrafe e a história, mas também outros versos talvez, porque eu acredito que a música Fases do Tim Bernardes, ela na verdade consegue dialogar muito mais ainda com Verdigais do que só o que eu coloquei na epígrafe. E já a música do City and Color é uma música que fala mais diretamente sobre um tema que é recorrente nas canções do Dallas Green, que é o luto, e que, diferente do que está na música do Tim Bernardes, não é um luto simbólico, né? Aqui o Tim Bernardes está falando numa perspectiva muito mais psicanalista, né? Aquela coisa meio da metáfora sobre a perda, ele diz, enterrei Deus no quintal, né? Destruí meu velho eu. Então ele está falando sobre uma mudança muito radical na sua personalidade, enquanto que o Dallas Green, no City and Color, está falando muito mais sobre perdas reais. Tanto que no disco mais recente deles, ele de fato tem músicas que foram escritas depois de perder amigos ou amigo durante a pandemia e coisas assim. E essa música ela tem esse símbolo que é um símbolo já antigo, né? Essa ideia de na sua cidade você ouvir os sinos tocando porque alguém morreu ou porque está acontecendo um funeral. Sinos de igreja tem essa coisa de horários específicos para tocar, né? Para
dá a hora, né, para as pessoas saberem a hora, tem o anúncio da missa e também tem os anúncios de casamento, anúncios de funerais, para as pessoas se situarem em relação ao que acontece nas pequenas cidades. Então é um símbolo antigo, mas ao mesmo tempo, nesse caso do Dallas Green, ele está falando aí sobre um tipo de fumaça que está fazendo com que tudo fique escuro, né? Um tipo de fumaça que está presente nessa escuridão que o eu lírico está falando e que, de alguma forma, ele vai reencontrar quem ele perdeu no meio dessa escuridão, ressurgindo entre as cinzas. Então é uma espécie de metáfora muito bonita sobre um processo de se reencontrar, de entender e principalmente de superar ou de se transformar diante do luto. E é isso, essas duas canções são as que estão na epígrafe, e eu quero dar um giro aqui para vocês em relação ao resto da trilha sonora, digamos assim, a playlist, porque eu chamo aí a playlist de João. De alguma forma é uma brincadeira, porque tanto tem, como eu falei, tem canções que são diegéticas, são citadas na narrativa, aliás, são referenciais citados na narrativa, ou são diegéticas, estão tocando na narrativa, tocando na cena em si, ou elas são extra-diegéticas e a gente está talvez sentindo o clima do que é a representação daquela cena, e canções que são representações simbólicas dos sentimentos do personagem que eu quero, digamos assim, complementar a narrativa através dessas canções. Então a gente tem aí o 15 Step do Radiohead, que é uma canção que está citada logo na primeira página, é a canção que o João está ouvindo ali enquanto ele está fazendo uma das suas limpezas. A canção Evacuation não é uma canção, é uma trilha sonora da série Chernobyl, é um pouco para representar o momento do que acontece ali no segundo capítulo, que é o momento do ataque, e eu escolhi essa especificamente porque essa imagem da série Chernobyl foi muito importante para mim quando eu estava fazendo a pesquisa, inclusive para decidir que o gás era verde mesmo e tal. Eu já tinha estabelecido isso na narrativa, de repente veio uma série que me mostra essa representação esverdeada, confirmando para mim como é importante a imagem de um gás tóxico ser verde, né? Que não existe uma associação direta entre essas duas coisas, né? O gás tóxico não precisa necessariamente ter uma cor, mas nas imagens de cinema, de fotografia, ao longo dos anos a gente tem essa representação de que o verde, quando ligado a líquidos ou quando ligado à fumaça, ele representa alguma coisa tóxica. Depois a gente tem aí a In the Wee Small Hours of the Morning, do Frank Sinatra, que é uma canção que marcou muito a minha vida e que ela é uma escolha muito mais simples assim, sobre a saudade, né, um pouco do luto do personagem principal. E aí a gente tem outras canções que são referências, assim, o The Stink Spirit é uma referência que o personagem faz durante o momento de banho que ele tem na história. O Running to the Loop já é uma situação que pode ser de trilha sonora. Essa canção, essa trilha Rituals, que é do filme A Village, do M. Night Shyamalan, aqui é uma piscadela que eu estou dando um referencial, porque ela representa para mim uma cena específica, que é uma cena em que as crianças do livro estão brincando de uma brincadeira específica. As músicas do Móveis Coloniais de Acaju e do Patofu, do Los Hermanos, são canções que estão na narrativa porque são citadas ou estão sendo ouvidas pelos personagens, seja a banda ou seja porque estavam tocando em algum momento. A canção Sagrado do Palavra Antiga é uma menção já mais nos últimos capítulos do livro. E aqui a gente tem mais algumas outras músicas, como a Exit Music for a Film do Radiohead, só que na versão da série Westworld, que eu usei nos trailers de divulgação do livro, mas que também representam um pouco dos sentimentos perto do final da obra. E a gente tem aqui 3 canções no final que são muito melancólicas também e que representam, de certa forma, sentimentos diferentes sobre a ideia de fé, a ideia de fim das coisas, a ideia de deixar para trás, a ideia de seguir adiante, e que uma delas é citada diretamente na obra, que eu vou deixar para vocês descobrirem qual é, se vocês ainda não leram, mas se vocês já leram, vocês sabem qual dessas é aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa era a ideia, de falar com vocês um pouco sobre o processo por trás da presença da música em Verdigais. Verdigais, para mim, mais do que só um livro que tem
uma playlist, como se costuma fazer bastante hoje em dia. Vários autores que eu gosto de acompanhar têm esse hábito, né? Às vezes eram as canções que eles estavam usando para escrever, e nesse caso eu tenho aqui uma canção que é essa Running to the Loop. Ela estava numa outra playlist que eu usava para escrever, para me colocar no clima, mas aqui muito mais Verdigaz e a relação dele com a música é que a música é citada várias vezes, a música está na epígrafe, e eu tenho uma relação muito intensa com a música, justamente por também tocar violão, compor, escrever, tocar em bandas, tocar na igreja, desde muito, muito jovem, desde os 12, 13 anos. Então isso é algo muito forte para mim, e a música, assim como o cinema, faz muito parte também do que eu escrevo, sempre, sem nenhuma exceção. Então acompanhe aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like, se você gostou, comente, se você já leu Verdigaz, comente, e aqui na descrição tem os links para você adquirir o livro no Kindle, ou se você está assistindo isso aqui muito depois, da forma que você puder adquirir na versão física. É isso, valeu!